Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 10. Eu quero ler com você aqui 2 versículos, Romanos 10, 13. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 10, 13. Fica muito ligado. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse privilégio de nós podermos ouvir Tua palavra. E como nós te pedimos, Senhor, fala no nosso coração, nos desafia nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu não sei se vocês perceberam aqui, tem um veredito de Deus aqui, não é? Ele está dizendo assim, olha, que se as pessoas não chamarem, não clamarem, não invocarem por Jesus, pela salvação em Jesus, elas não serão salvas, mas elas não podem invocar alguém que elas não creem. E elas jamais crerão se elas não ouvirem falar. E elas jamais ouvirão se nós não falarmos para elas. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Irmãos, se nós não falarmos de Jesus para as pessoas, elas não serão salvas. Esse é o veredito, não é? Então a gente não pode passar uma vida na igreja, sabe? Uma vida na igreja que a gente vem atrás dos nossos interesses, só dos nossos interesses, não é? E a gente volta para casa para uma semana sem compartilhar de Jesus com ninguém, porque senão essas pessoas vão se perder. É isso que a Bíblia está dizendo. Esse dia eu estava lendo sobre a escravidão, e achei interessante o artigo, porque a abolição da escravatura, vamos dizer assim, começou na Dinamarca, não é? Lá em 1792. Irmãos, por séculos e séculos era normal ter escravo. Ninguém achava ruim. O próprio escravo já nascia escravo, não é? Então ele era escravo. Quando começaram esses movimentos, e na Dinamarca começou mesmo a funcionar a lei, o que os donos dos escravos começaram a fazer? Eles começaram a esconder a verdade dos escravos. Eles eram isolados dentro das terras, no que eles chamavam de senzalas, e proibiam o acesso dessas pessoas, né, dos escravos, fora. Porque se eles saíssem, eles iam saber que eles não eram mais escravos. Então eles ficavam ali como presos mesmo, algemados, presos. E eles, beleza, não é? Nós somos escravos e quando termina o dia de trabalho, a gente fica preso, não é? Irmãos, mas o que começou a acontecer? Olha o movimento que começou a acontecer. Alguns ex-escravos, que já sabiam que não eram mais escravos, começaram a arriscar a sua vida e entrar nesses lugares, não é? Que eram fortemente protegidos vamos dizer assim, pelos guardas ali, né? Dos donos dos escravos. Então, eles começaram a arriscar a própria vida, só para contar, vocês estão livres, não é? Tem um documento, tem uma lei no país, vocês não precisam mais ficar aqui, vocês podem sair daqui. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né, irmãos, tem muita gente querendo merecer a salvação. Do nosso lado, tem muita gente querendo fazer boa obra, tem muita gente ajudando as pessoas para que elas consigam algum favor de Deus, não é? Para que elas, no fundo, elas acham que fazendo isso elas vão tocar em Deus, irmãos. Olha o que a Bíblia diz, eu só vou ler 3 versículos para vocês aqui. A Bíblia diz assim, olha, há um só Deus, 1 Timóteo 2,5, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Diga comigo, há um só Deus. Irmão, só tem um Deus, só existe um Deus. E só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Não tem outro mediador, não é? Não tem outra mediadora. Não existe, só tem um, e é a Bíblia que diz isso, não é? E independente da Bíblia, a Bíblia evangélica diz isso, a Bíblia católica diz isso. Então,
a palavra de Deus diz que só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que se as pessoas não souberem disso, elas vão continuar tentando ser salvas, sem sucesso, não é? Lá em João 14, 6, diz assim, olha: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi Jesus. Olha o que Jesus está dizendo aqui, gente. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está na Bíblia. Entende o que eu estou falando? Muito forte esses versículos. Se nós não pregarmos, se a gente ficar tímido e não falar, irmãos, essas pessoas continuarão na escravidão. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Eu quero falar, o nosso tema é Deus conta com você, ok? E eu quero mostrar para vocês 3 conversões na Bíblia, a gente vai aprender muito com elas. 3 conversões, a do apóstolo Paulo, não é? A conversão do Cornélio e a conversão do eunuco. A gente vai aprender com ela, uma coisa em comum entre elas. Essas pessoas eram estratégicas, vocês vão entender. Eram pessoas especialíssimas, Deus como um general, olhando de cima, como um estrategista. Ele precisava dos 3, vocês vão entender. Ele queria aquelas pessoas, não é? Mas Deus não foi falar com nenhum deles assim, pessoalmente, sobre o Evangelho. Para todos eles, Deus enviou uma pessoa. Quem está me entendendo? Você é o enviado para Deus alcançar o coração de determinada pessoa. Você vai ver na Bíblia que anjo não prega o Evangelho, o próprio Deus não prega o Evangelho. Deus deixou o Evangelho para nós homens pregarmos, amém, queridos? E ele diz assim mesmo, olha: como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue, ok? Então vamos ver comigo aqui rapidamente essas 3 conversões. A primeira do Saulo de Tarso, né? Que depois veio se chamar Paulo, apóstolo Paulo. Que vamos ler aqui Atos 9, o versículo 15. Só o versículo 15 de Atos 9 diz assim. Você pode acompanhar no telão. O Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim, olha só, olha Deus falando com Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Por que o Saulo, o apóstolo Paulo, era muito estratégico para Deus? Não é? Em primeiro lugar, ele era um homem que queria Deus. Não é? O que ele estava fazendo, perseguindo os irmãos, arrombando a casa dos irmãos, levando todo mundo preso, a Bíblia diz, né? Assolando a casa de viúvas, a Bíblia diz, invadindo as casas onde estava tendo as reuniões para prender os irmãos, era isso que ele fazia. Mas Deus julgou que a intenção do Saulo era de fazer algo para Deus, ele estava fazendo para Deus, ele pensava que ele estava ajudando. Então Deus viu que ele era um homem que no fundo, ele queria Deus. Quem está me entendendo? Assim que as pessoas estão, gente. Não é maldade, elas querem Deus, elas só não sabem o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. E aí, por que ele era estratégico também? Porque ele era um fariseu, não é? E ele era uma espécie na época, ele fazia parte do sinédrio, era como se ele fosse um juiz, era como se ele fosse um grande juiz, não é? Ele estava acima dos fariseus, então ele tinha muita influência. Então, como judeu, Deus sabia que ele poderia entrar na alta hierarquia ali dos judeus e pregar o evangelho ali. E outra coisa importante, ele era cidadão romano, não é? Então ele poderia entrar em todo o Império Romano e pregar o evangelho. Outra coisa, ele era poliglota, não é? Igual o pastor Lucas. Ele podia entrar em vários países e pregar o evangelho lá. Então Deus queria esse homem. Deus estava vendo o coração dele. Mas é interessante, gente, Deus viu tudo isso nesse homem, mas ele não foi lá e disse: vem cá, Paulo, vou conversar com você, vou te dar um sonho aqui, vou te explicar tudo. Não funciona assim. Deus enviou ali um homem, não é? E aí Deus chama o Ananias para ir lá. E quando Deus fala para o Ananias ir lá, o Ananias diz: Senhor,
Eu tenho ouvido falar desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus filhos aqui em Jerusalém. Esse cara é muito mal. Aí o que é que Deus fala para Ananias? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Quem está me entendendo? Irmão, olha só, o que eu aprendo aqui? Vocês não concordam comigo que talvez uma pessoa ideal para pregar o evangelho para o apóstolo Paulo seria, vamos dizer aí, vocês podem até me dar outra ideia, mas aquele cara, o José de Arimateia. O José de Arimateia era um homem rico, que fazia parte do Sinédrio. O cara também era poderoso, respeitadíssimo. Ele era um discípulo meio que oculto de Jesus, mas foi ele que pediu o corpo para Pilatos e enterrou, né, no sepulcro dele, né, num dos sepulcros. O cara era milionário também. Então, não seria o cara ideal para pregar o evangelho para o apóstolo Paulo? Mas, irmãos, Deus mandou um homem simples, um Zé Ninguém na Bíblia. Não sei quem é esse cara, ele só aparece aqui, né? Já até pesquisei assim, os historiadores, né? O Joséfo, ninguém sabe quem é esse homem, não é? Ninguém sabe do paradeiro dele. Mas na verdade ele está aqui para nos ensinar que mesmo eu devo, não só posso, mas eu devo encarar, mesmo que eu esteja apavorado como Ananias, um poderoso desse, como o Saulo de Tarso. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Porque são as desculpas que a gente vai dar. Eu quero te mostrar que essas 3 conversões aqui são exatamente as 3 desculpas que a gente dá. Ah, Senhor, esse homem, olha como que ele se veste, ele não vai nem me aceitar, ele não vai nem me dar atenção. Olha só o carro que ele anda, olha a minha bicicleta, Senhor, não é? Como que esse cara não vai nem me dar atenção? Irmãos, a Bíblia está dizendo que dá, porque esse cara poderoso ficou cego, o Saulo, não é? Ele ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele viu uma grande luz, não é? E provavelmente ele caiu. O pessoal fala do cavalo, não aparece nenhum cavalo aqui, mas provavelmente estava viajando de cavalo mesmo, não é? E ele caiu, e quando ele levantou, ele estava cego, necessitado de uma... Irmãos, essas pessoas estão precisando da nossa ajuda. Conquanto eles têm muita grana no bolso, conquanto eles têm uma pose, não é? De que eles estão todo poderosos, dentro deles tem uma pessoa desesperada. Irmãos, eu tinha tanta dificuldade com isso, assim, com pessoas iguais a vocês, assim, milionários, não é? Eu tinha muita dificuldade de encarar uma pessoa assim, um doutor, um sei lá o quê, um prefeito. Eu tinha muita dificuldade disso, não é? Irmão, Deus tirou isso de mim. Mas sabe por quê? Um dia eu estava vendo o meu sogro, né? O meu sogro, ele tem a unção da cara de pau. Meu irmão, ele fala com todo mundo, ele não tem vergonha de ninguém, ele fala com o pobre, fala com o rico, ele não quer nem ver. Aí eu falei para o meu sogro lá atrás, falei assim: meu sogro, como é que é isso? Eu preciso aprender, o senhor precisa me contar esse segredo, não é? Aí ele disse: não tem segredo nenhum. Eu fico apavorado também. Sério? Sério? Mas por que o senhor vai? Aí ele me contou uma história que ele aprendeu, acho que com o pai dele. O pai dele disse que tinha um cara pedindo emprego no zoológico. Ele queria fazer qualquer coisa, desesperado. Ele queria até emprego de faxineiro, de limpar as jaulas. O cara disse: não tem. O quadro está completo, mas só tem uma vaga para gorila. Como assim? Senão a gente veste o cara de gorila, porque a gente está com falta de gorila. E aí o cara fica fazendo as macaquices dentro da jaula. Topo. E quando o cara estava ali fazendo as macaquices dele, aí sem querer ele caiu na jaula do leão. E quando o leão veio para cima dele, ele começou a gritar: socorro! E fechado o negócio, ninguém ouvia, né? E ele querendo tirar a máscara para pedir socorro. E aí o leão disse para ele: fica calmo aí, rapaz, eu também não sou leão. E o meu sogro disse: olha, eu aprendi, eu não sei se foi com o pai dele, que dentro de todo leão tem um macaquinho desesperado. Não é? Então, irmãos, o Ananias estava desesperado, mas ele foi. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo. Coragem é ir se tremendo todo. Coragem é ir apavorado. Então não tem esse cara que não tem: eu não tenho medo. Não existe, porque medo é um dispositivo que Deus colocou em nós de defesa,
não é? Adrenalina, tchum, e a gente fica com medo, mas esse medo faz a gente ter uma audição melhor, os nossos olhos enxergam melhor, a nossa musculatura fica mais rápida, não é? Isso é uma bênção. Mas mesmo que a gente está com medo, inseguro, a gente tem que encarar. É isso que eu aprendo na conversão do apóstolo Paulo. Quem está me entendendo? Senhor, esse cara mata os crentes. Esse cara é poderoso, ele tem autorização do sumo sacerdote para colocar os crentes na cadeia. O senhor está vendo o que é que o senhor está me pedindo? Isso é suicídio. E Deus não alivia o Ananias, ele diz: vai, esse cara precisa de ajuda, não é? Então, eu acho interessante, irmãos, porque Deus não fala: não, Ananias, vai, olha, eu vou te dar sucesso na missão, ele está cego, ele é inofensivo, nada disso. Ele só disse: vai. Então o Ananias foi apavorado. E quando o Ananias chegou ali, não é? Porque Deus deu até o endereço para ele: olha, vai lá na rua que se chama Direita, procura por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. Vai lá, ele quer me encontrar, mas o caminho é Jesus, e você vai contar isso para ele. Tem alguém me ouvindo? As pessoas querem Deus, mas o caminho é Jesus. Entende? Jesus é o GPS. E irmãos, é impressionante isso. Porque Deus quer o homem quer Deus, mas Deus não dá atalho. O caminho é Jesus. E Deus manda um homem para dizer para ele: o caminho é Jesus. Quando Ananias chega lá, ele é dirigido até o Saulo, não é? E ele chega logo pela fé e diz a si mesmo: irmão Saulo. Olha só a fé do Ananias. Já chama o cara de irmão. Irmão Saulo, Jesus que falou com você no caminho me mandou eu vir aqui para que eu cure você e para você ficar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que o Ananias colocou a mão sobre aquele poderoso chefão, sobre aquele milionário, e aquele milionário teve a primeira experiência com a glória de Deus. Ele foi curado sobrenaturalmente, não é? Agora, quando ele abre o olho, ele vê um cara, uma sandalinha no pé, uma camisetinha, a bicicleta dele estava estacionada na frente da casa. Mas e agora? E agora que ele viu tanta autoridade naquele homem? E foi o Ananias que disse: agora eu vou conduzir você nos seus primeiros momentos de fé. Quem está me entendendo? É muito lindo o Evangelho. O Evangelho mistura as classes, não é? O Evangelho, porque Deus não vê por fora, Deus não está nem aí para a nossa conta bancária. Aí ele junta um pobre e um rico, ele junta um eu e vocês. Aleluia, não é? É tão bonito isso. Amém, queridos? Então a primeira coisa aqui é isso. A conversão do Saulo vai nos ensinar essas coisas. Não tenha medo de ninguém. Irmãos, um dia eu fui convidado para ministrar num congresso. E quando eu cheguei lá, irmãos, era um campo de futebol, não é? Aí eu fui, não é? E aí, do meu lado, um pregador super conhecido, que eu era fãzão dele, ainda sou. Pensa o cara do meu lado, não é? Conversando comigo, como também o colega dele, o preletor. Eu estava apavorado, eu estava parece aquele gorila. Irmãos, e aí a gente conversando e tal. Chegamos lá, não é? Juntos, ficamos no hotel juntos. E aí, primeira noite, o pregador poderoso, sobrenatural, internacional, famosão. Aí eu fiquei lá ouvindo o cara, irmão, segunda noite, quase eu morri, de tanto que eu tremia minhas pernas. Meu Deus, misericórdia. Quando eu olhei, irmãos, era tanta gente. E lá vai eu pregar naquele campo de futebol, não é? Aí eu tomei posse da palavra de Deus, que fala assim: quando vocês forem colocados diante dos tribunais, né, não temam o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo vai falar por vocês. Aleluia. Eu fui assim, Senhor, me possui. Não é? Mas eu fui, encarei, entende? Então, irmão, é isso. Você tem poderosos lá no seu trabalho, tem uns Saulos lá no seu trabalho, tem uns chefes, tem uns doutores, tem uns caras, meu irmão, eles estão precisando de Jesus. E vou te dizer mais uma coisa: eles querem Deus, e você é o Ananias da vida deles. Aleluia. A segunda conversão aqui, que eu aprendo muito,
É a conversão do Cornélio. De novo, era outro cara, gente boa. Atos 10, 20. E Deus vai chamar uma pessoa também, o Pedro. E Deus fala assim, Atos 10, 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. Então, olha só como começa esse capítulo 10. Fala aqui, o perfil do Cornélio, ele era piedoso, temia a Deus, e com toda a sua casa fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha só esse cara, que cara show de bola, que cara bonzinho, que cara que ora para Deus, que fala com Deus, que cara honesto, ajudava as pessoas. Olha lá, olha o perfil do Cornélio, ajudava as pessoas, tinha o temor de Deus. O temor de Deus fala, é aquele que aborrece o mal, não é? Não fazia nada errado, um cara joia. Mas irmão, estava perdido, porque a Bíblia diz que a salvação é de graça, mediante a fé. Olha só, isso fala que isso que não é, que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça mediante a fé. Não vem de vocês, é dom de Deus. Não tem nada a ver com a gente, é de graça, é Deus que dá, aleluia, não é verdade? Então o que é que Deus vai fazer com esse homem joia, esse homem bonzinho, esse homem que busca a Deus, mas está perdido? Ele tem uma visão, não sei se ele sonhou, a Bíblia não deixa muito clara, mas fala que um anjo falou com ele e disse para ele assim, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram diante de Deus. Olha só, Deus está vendo. Aí ele diz, joia, e aí? E agora? Pois isso não salva, Cornélio. Eu já estou parafraseando. Mas você vai fazer o seguinte, você vai enviar uns homens lá na casa do Simão Curtidor. Não é porque o irmão gostava de curtir muito não, tá, gente? É porque ele tinha um curtume, não é? Então você vai enviar uns homens lá na casa do Simão Curtidor, e você vai procurar por um homem chamado Pedro. Agora a minha pergunta é essa de novo, por que o anjo já não resolveu o negócio? Por que o anjo já não disse o seguinte, Cornélio, vamos bater um papo aqui, você é um cara joia, você é um cara honesto, você tem ajudado o povo, você é estratégico, porque você é um gentil, você não é judeu, e você vai ser o primeiro gentil da história, não é? Que vai ser batizado pelo Espírito Santo, e através da sua história o evangelho vai entrar em todo o mundo. Você é muito estratégico para Deus, rapaz, então por isso que eu vim aqui. Não, o anjo não resolveu, o anjo enviou uma pessoa. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, como crerão se não há quem pregue para eles? Entende? Aí, irmãos, o Cornélio manda uns soldados, ele é um centurião era como se fosse um capitão romano, ele tinha 100 soldados debaixo da autoridade dele, ele manda alguns soldados na casa desse homem, chamado Simão Curtidor, não é? Para procurar o Pedro. Só que quando esses homens vão, escuta bem, que tipo de evangelismo é esse? Irmãos, é o evangelismo que quebra o preconceito. Jamais o apóstolo Pedro entraria na casa de um gentil, jamais. Isso não tinha nada a ver com a Bíblia, mas era um preceito humano, que o judeu não podia entrar na casa de um gentil, porque ele se contaminaria. É tão absurdo isso, que quando os judeus estão naquele processo da crucificação de Jesus, não é? Eles não quiseram ir até onde o imperador romano estava, porque senão eles iam se contaminar. Não vamos lá na presença dele não, porque nós vamos contaminar e logo vai ser a Páscoa. Os caras estavam matando uma pessoa inocente, os caras estavam mentindo, não é? Inventando uma calúnia contra Jesus. Na pior das hipóteses, eles estavam cometendo um crime de injustiça, sem contar que eles estavam matando o Filho de Deus, não é? Mas eles estavam preocupados de se aproximar dos romanos, de entrar na casa dos romanos, porque eles iam se contaminar. Pensa como que o homem é hipócrita, não é? E aí, irmãos, olha só o que acontece aqui. Olha só o que acontece aqui. O Pedro jamais entraria na casa do Cornélio. Mas aí, quando eles estão no caminho, bem cedo eles vão no caminho, os soldados. Aí o Pedro, por volta de 11 horas da manhã, decide que ele vai orar, porque está demorando o almoço, não é?
Aí ele sobe para o terraço da casa do Simão e vai orar. E quando ele está orando, ele está num jejum, né? Ele está num jejum. E aí a Bíblia diz que ele tem um êxtase. E ele viu uma mesa, né? Um lençol em forma de mesa e um monte de comida que o judeu não podia comer. Carne de porco, camarão, não é? Graças a Deus que essa maldição foi quebrada. Não é? Graças a Deus. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição no nosso lugar para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Aleluia. Nós podemos comer o camarão rosa. E quando Pedro viu, não é, aqueles alimentos impuros, ele ouviu uma voz: levanta e come. Aí o Pedro disse: Senhor, eu nunca comi uma comida impura na minha vida. Aí Deus fala assim para ele, Jesus fala assim com ele: não torne impuro o que eu purifiquei. E aí ele acorda do êxtase. E quando ele vai orar de novo o mesmo êxtase. Isso se repetiu por 3 vezes. Ele falou: o que é isso? O que Deus está dizendo? Isso é muito sério. Porque até hoje eu sou obediente à lei. E Deus está falando que essas comidas, que eu posso comer essa comida. Que é isso? Irmão, pensa na crise que gerou. Pensa na crise. Quando ele está meditando sobre isso, orando, o que é isso? Bate na porta, né? Alguém abre, é o Simão curtidor que abre, e aqueles homens, os romanos, se apresentaram e tal, e chamaram Pedro. E aí, irmãos, eles disseram, contaram tudo o que aconteceu com o Cornélio. Você tem que ir lá na casa do nosso chefe. Irmão, jamais ele iria, mas Deus já havia quebrado o preconceito. Aí ele entendeu as 3 visões. Ele entendeu que era urgente. Ele entendeu que Deus estava dizendo que aquele homem era puro, que ele podia ir. E ele foi. Quem está me entendendo? Irmãos, e ele foi na casa do Cornélio. E ele entrou na casa do Cornélio. Isso fez com que tivesse o primeiro concílio da igreja. Não é? Porque os irmãos ficaram escandalizados. Como que o apóstolo Pedro entrou na casa de um gentil? Ele disse: irmãos, foi o Espírito Santo que mandou eu ir. Vou contar toda a história. E contou. E vou te dizer mais, no meio do caminho, quando eu estava pregando a palavra lá, o Espírito Santo desceu sobre eles, todo mundo falava em língua e profetizava. Eles foram batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Como que eu podia proibir eles de serem batizados nas águas? Batizei todo mundo, irmão. E aí, por que ele é tão estratégico? Porque o evangelho entra nos gentios, fora dos judeus, ali na casa do Cornélio. Quem está entendendo? Irmãos, o Cornélio é a porta por onde o evangelho entrou na nossa vida. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. São aquelas pessoas que são muito diferentes da gente. Entende o que eu estou falando? Ah, o cara é, sei lá, o que ele professa, a religião que ele professa, não é? E aí a gente fala: não, Deus me livre e guarde. Eu não entro na casa desse cara nunca, não é? Não é esse macumbeiro aí. Eu vou entrar lá, ainda vai cair um negócio em cima de mim. Se eles não ouvirem, eles não crerão. Se eles não crerem, eles não serão salvos. São pessoas tão diferentes da gente. Aqueles caras, uns espíritas que não acreditam em Jesus, não é? E reage contra, e fala mal. Beleza. Eles precisam de Cristo, amém, queridos? Eles precisam saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Eles precisam saber que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eles precisam saber disso, que o pecado nos separou de Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus não estão tapados, nem os seus ouvidos, nem as suas mãos atadas, mas o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, não é? Mas aí quando Jesus morreu pelos nossos pecados, acabou, Ele pagou, Ele cumpriu toda a lei, Ele pagou pelos nossos pecados para que nós tivéssemos livre acesso de novo na presença de Deus. Irmãos, essas pessoas precisam saber disso, quem está me entendendo? Então nós temos que ir na casa daqueles que são diferentes da gente. E por último aqui, gente, para a gente orar,
A conversão do eunuco. De novo, Deus vai enviar um homem. Atos 8, 26. Mesma situação. A Bíblia diz que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Que tipo de evangelismo é esse? Que tipo de pessoa também é essa? Então vamos rever aqui, ó. O Saulo é aquele tipo de pessoa poderosa, não é? E esse evangelismo é aquele evangelismo de enfrentar o medo, não é? O evangelismo do Cornélio é um evangelismo que vence o preconceito, que vence as diferenças. Mas esse evangelismo é especial, porque eu digo que esse evangelismo é o evangelismo que rompe a distância. Porque a Bíblia diz o seguinte, gente, presta atenção. Se você ler o capítulo 8 de Atos, você vai descobrir uma coisa incrível. Eu gosto muito desse capítulo 8 de Atos, porque o Filipe está no meio do sucesso, ele está desfrutando de um sucesso sobrenaturalíssimo, não é? O Filipe começou a pregar o evangelho em Samaria, multidões e multidões, a Bíblia diz, seguem a Filipe, vem ouvir o que Filipe está dizendo. A igreja do pastor Filipe, lotadíssima, um sucesso. A Bíblia diz que até os sacerdotes começaram a abraçar a fé e seguir o Filipe. Até um mágico famoso lá, chamado Elimas, começa a seguir o Filipe, se torna um seguidor, um discípulo do Filipe. Irmãos, é um negócio, é um avivamento que precisou chamar o apóstolo Pedro e o João para colocar equilíbrio no negócio, não é? Porque sucesso do Filipão. Agora, o que acontece? Deus vai falar com ele assim: Filipe, sai daí e vai para a região deserta de Gaza. O que eu estou falando aqui, gente? Sabe, é esse desafio da gente abrir mão de algumas coisas para salvar uma pessoa. Entende o que eu estou falando? Quem está me entendendo? Entende? Porque assim, irmãos, uma desculpa que eu tenho ouvido por todos esses anos. Qual a desculpa? Não, pastor, agora não, estou muito ocupado, trabalhando demais, estou envolvido com isso. Agora comecei a fazer mais um curso, e agora eu estou fazendo mais um idioma, e agora eu abri mais uma empresa. Então eu começo 6 horas da manhã, só paro meia-noite. Final de semana, aí não dá, porque no domingo é para eu descansar. Mas quando eu me aposentar, irmãos, eu ouvi isso a vida inteira, aí eu vou fazer muita coisa para Jesus. Mentira, não faz nunca. Porque fiel no pouco será colocado sobre o muito. O cara que diz assim mesmo: não, eu não dou nada agora na obra, mas quando eu ficar rico eu dou. Não vai dar nunca. Porque se ele não dá enquanto ele tem pouco, ele não vai dar mesmo de jeito nenhum quando ele tiver muito. Não é? Então, irmãos, o Filipe, para mim, ele representa essas pessoas que abrem mão do sucesso, não é? Para fazer algo menor para Deus, menor. Amém, querido? Então, não tem desculpa. Deixa eu fechar dizendo o seguinte, deixa eu terminar aqui dizendo o seguinte. Eu vou ler esse texto para vocês aqui, a gente vai orar. Olha o que diz Mateus 12, 42. Diz assim, olha o que Jesus disse. A rainha do sul. Quem que é a rainha do sul? Quem é? É a rainha de Sabá, não é? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Por quê? Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. É Jesus que está falando. Então presta bem atenção. Olha o que Jesus está falando, gente. Eu estive sempre aqui com vocês e vocês não valorizaram. Eu sou mais sábio do que Salomão, não é? Não tem nem comparação. E vocês não fizeram nenhum esforço. A rainha de Sabá, quando ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, ela veio dos confins da terra. A distância de Sabá para Jerusalém são 2.400 quilômetros, não é? Alguém fez a conta lá, que no lombo de camelos, a 8 quilômetros por hora, essa viagem duraria 75 dias. Ida e volta, 6 meses. Para ela ouvir a sabedoria de um homem. Não é? É interessante que Jesus diz assim, olha, que ela vai se levantar no juízo, ela vai ser uma juíza, lá no juízo final.
Ou seja, ela foi salva. Ela não foi salva porque ela fez esse sacrifício. Ela foi salva porque ela acabou conhecendo o Deus de Salomão. Quem está me entendendo? E a Bíblia diz que essa mulher vai julgar essa geração que sempre deu desculpa, não é? Eis aqui alguém que é maior do que Salomão, alguém que está enviando vocês para pregar o Evangelho, não é? E as desculpas que a gente dá não, esse cara é muito poderoso, não, esse cara aí, ele é muito diferente de mim, não é? Não vou me misturar com ele, não, eu não vou pregar o Evangelho porque eu vou perder muita coisa. Irmão, se nós não pregarmos, essas pessoas não serão salvas. Quem está me entendendo? Não é? Aí lembra do filme aqui, né? Puxa vida, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter salvado uma vida. Não é? Aqui, irmãos, é só a câmara de gás. Espiritualmente, é o inferno eterno. É a morte eterna. Não é? Pessoas que a gente ama. A Bíblia diz, aonde a chama nunca apaga, aonde o bicho nunca morre. Se tem o céu, tem o inferno. Não é? Não é verdade? Se tem o céu, porque o mesmo lugar que fala do céu, fala do inferno. Amém, queridos? Então, se eu acredito no céu, eu tenho que acreditar no inferno. E sem Jesus, é morte eterna. E aí não é uma câmara de gás que acaba rapidinho, é para sempre. O que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho, irmãos, que me encher de Jesus, me encher da palavra, porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Né? Às vezes eu sento com alguém, a pessoa começa a falar, fala. Irmão, legal. Está falando dos sonhos dela, está falando das conquistas dela, está falando dos alvos. Legal, joia. Mas, irmãos, não sobra nada para Jesus. O que essa pessoa vai falar com alguém que está indo para o inferno? Ela vai falar sobre o que o coração dela está cheio. Então, irmão, se a gente não encher, qual que é o segredo, pastor? Qual que é o segredo? Enche seu coração de Jesus. E você vai falar de Jesus para as pessoas. Isso vai agradar, porque Ele deixou essa missão para nós. Não é? Esses dias, a Ana Lídia estava aqui em casa, aí ela começou a sentir, mas ela não falou nada para ninguém. Ela sentiu uma fraqueza inexplicável. Aí ela falou assim para mim, ela não falou nada para ninguém, ela só falou assim, pai, eu posso ir lá na van? Aí eu disse, pode, mas cuidado, filha, vai lá. Aí ela foi. Só que aí Deus falou assim com ela, no coração dela, que essa fraqueza que ela estava sentindo, é porque lá na van tinha alguém se sentindo muito fraca. Olha só, irmãos, olha só, Deus falando e enviando as crianças, não é? Porque a gente está muito ocupado. Aí, ela foi, e Deus falou assim com ela no coração dela, que essa pessoa estava com uma blusa azul. Pensa numa pessoa tímida, é a Ana Lídia. Eu sei, eu conheço ela, tem uma pessoa que se enfrentou para fazer isso. Aí ela foi. Só que quando ela chegou na van, todo mundo estava de azul, a farda é azul. Irmãos, aí ela foi com uma e disse, oi, bom dia, aquele jeitinho dela, né? Apavorada. Você está se sentindo fraca? Não. Só tinha 499 agora, ela ia achar. Irmão, mas quando ela fez a primeira ação, Deus falou para ela, é aquela ali. A gente só tem que ir. Deus faz o resto. Aí ela foi. E quando ela começou a conversar com a moça, e ela disse, você tá se sentindo fraca? Ela, eu estou. Irmãos, e ela disse, eu quero te falar uma coisa. Eu estava lá em casa e comecei a sentir uma fraqueza. E Deus mandou eu vir aqui dizer para você que Ele te ama muito e Ele é a sua força. Irmão, a mulher quase morreu. Entende o que eu estou falando? Então, agora, não, é porque a Ana Lídia é faixa preta, irmão, não é. É porque ela só obedeceu, o Ananias só obedeceu, o Felipe só obedeceu, não é? O Pedrão só obedeceu. E se nós estivermos dispostos a obedecer, nós vamos ganhar a vida para Jesus, não é? Eu lembro que alguém ligou para mim e falou assim, pastor, eu sou a fulana de tal, moro em tal cidade, meu irmão está aí em Palmas, ele não conhece Jesus, ele é resistente ao Evangelho, tal. Deu o perfil dele, me dá o telefone dele. Aí eu peguei o telefone dele, mas eu já ia ligar, disse, não, eu vou orar primeiro. Aí comecei a orar por esse cara, o nome dele era Eduardo. Aí comecei a orar, fiquei orando por ele, fiquei orando, Senhor,
preparando a terra, passa grade no coração dele, preparando a terra. Aí eu resolvi ligar. Eu acho que eu demorei um dia para ligar. No outro dia eu liguei, pá. Irmão, pensa, apavorado, do outro lado do telefone, eu confesso para vocês, sem graça. Esse cara me trata mal, esse cara me, né? Sabe aquelas minhocas do diabo na cabeça e tal. Se esse cara disser não, se esse cara... Não tô nem aí, meu irmão. Tá. Liguei. Aí atendeu. Eduardo, ele falou, oi. Eu falei, aqui quem está falando é pastor Jackson. Aí ele falou, Jackson Mendes da Conceição, casado com a pastora Meila Pires da Conceição, pai do Tiago, da Ana Lídia, do... Que é isso, bicho? Aí ele disse assim, eu estou com o site da igreja aberto aqui, eu estava procurando o senhor. Eu disse, cara, que é isso? Cara, que loucura é essa? Aí eu falei assim, Eduardo, vamos tomar um café na hora. Cara, tão fácil assim. Irmão, sentei com o Eduardo, tomamos um café, e aí fiquei conversando com ele, e a gente foi conversando toda semana a gente encontrava, eu fiquei trabalhando com ele, orando por ele, evangelizando ele, falando de Jesus para ele, até que ele fez a decisão para Jesus, até que eu ganhei ele para Jesus, agora a Mônica ganhou ele para ela, aleluia! Né? Irmãos, as pessoas estão maduras, só precisa de alguém disposto a ir. Amém, queridos? Como crerão, se não há quem pregue. Qualquer um de nós pode fazer. Aí deixa eu fechar aqui, mais uma vez. Mas elas foram para São Paulo e as meninas vendo, né? Vendo esse movimento de encarar, de evangelizar. Aí elas oraram. A Ana Lídia estava junto, elas oraram e pediram, Senhor, mostra alguém para a gente. Mostra alguém para a gente falar de Jesus. Olha aqui, ó. Aí a Giovana sentiu assim no coração, grávida. Uma pessoa grávida. Aí ela falou para as meninas, uma pessoa grávida. Aí tá bom, então bora procurar uma pessoa grávida. E ficaram andando no shopping. Irmãos, não achavam e tal, viram uma grávida ali, mas... Irmãos, até que o Espírito Santo falou para ela assim, é aquela ali, ó. Só que não tinha barriga. Irmãos, ela foi com a moça. E outra coisa, ela é muito tímida também. E estava toda a família da moça, avô, pai, passeando no shopping. Como que eu vou chegar lá? Mas Deus falou, é aquela lá. E ela enfrentou todo mundo e chegou com a menina e disse, eu tenho uma palavra de Deus para você. A menina, toda sem graça, pode falar. Você está grávida? Aí a menina, como que você sabe? Meu Deus do céu, e ela começou a falar a palavra que Deus tinha dado para ela. Irmãos, a menina começou a chorar, a família toda começou a chorar. Irmão, foi um negócio tremendo ali. O evangelho foi pregado ali por uma adolescente que se colocou na brecha, que disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Sabe, Senhor, coloca no meu coração esse negócio. Não! O que a gente tem que fazer? Ir! Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo já derramou sobre nós o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, irmão, o que a gente tem que fazer? Eu já orei muito assim, Senhor, coloca o amor de Deus pelo perdido no meu coração. Coloca o amor de Deus. Eu já tenho. Não é? É igual o cara que é magrinho. O cara que é magrinho assim, igual o Omar. O Omar é magrinho assim, mas ele tem toda a musculatura que o Marcos tem. Cada músculo que o Omar tem, o Marcos também tem. Qual a diferença deles dois? O Marcos exercita mais e está maior. O Omar exercita, mas ele exercita talvez menos e não é esse o alvo dele. Mas aí, se o Omar começar a exercitar igual o Marcos, vai ficar igual o Marcos. Irmãos, se nós começarmos a sair e praticar o amor, quem está me entendendo? Se a gente começar a sair e encarar e falar do amor de Jesus, a gente vai ficar mais apaixonado cada vez mais pelo perdido. A gente vai ficar fortão, cheio de amor. Quem está me entendendo?